Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem, graças a Deus. Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, mas espero que vocês estejam bem. Para variar, eu aqui no meu cantinho, contando as minhas histórias e os fatos reais, mas vou mostrar, olha como o dia está lindo, gente. Peraí, deixa eu virar a câmera. O sol bate aqui na cama, aqui meu pezinho. Tá sol, mas dentro de casa tá frio ainda. E eu fico aqui. Vou contar uma história, fato real. Fatos reais. Poucas pessoas sabem que eu morei em Portugal há muitos anos atrás. Isso, meu filho, se eu não me engano, ele tinha 8 anos. Hoje ele está com 27. Então faz um tempinho, né? Foi eu e minha família, todas. Eu não me adaptei em morar lá, porque a época que eu fui morar lá foi a época, acho que foi o tempo mais frio que teve na época que eu morei lá. Gente, eu passava a mão assim nos meus filhos e sentia meus filhos gelados. Era muito frio, muito, muito, muito. Então, o que acontece? Meu filho começou a estudar, fazia aulinha de futebol, se destacou muito bem nessa aula de futebol. A do meio logo fez amizades na escola. Então, os menores não sentiram muita diferença. A mais velha sofreu um pouquinho, mas aí é um outro caso, uma outra história. Vou passar assim. Depois eu pergunto para ela se eu posso contar, né? Como que foi a nossa chegada lá, falando mais sobre ela. Mas hoje eu vou falar sobre geral. Gente, eu aqui no Brasil, eu converso com muita gente. Eu sou acostumada a bater perna. Todo mundo saiu falando, conversando, pega amizade em todo lugar. E eu sempre morei em casa térrea. Então, meus filhos tinham um quintal, olhavam para a rua, ia para a rua brincar. Lá em Portugal, não. Nós passávamos o tempo todo em apartamento. Lá não podia fazer nada. Quase peguei a depressão. Foi tudo muito rápido. Eu ficar presa dentro do apartamento, não trabalhar, as crianças ir para a escola, e o tempo frio, não tinha amizade. O pessoal, mesmo no prédio, passava um pelo outro e não cumprimentava. Eu, que era cara de pau, falava bom dia, boa tarde, boa noite. Eles foram se adaptando comigo por eu insistir em ser educada. Então, esse foi um fato. Deixa eu ler umas coisinhas aqui que eu ia comentar sobre para não ficar pulando, né? E esse vídeo vai ser em etapas, que são muitas coisas. Então, vamos lá. A época é difícil. Financeiro. Gente do céu, passamos mal perrengue. Um perrengue. Porque o dinheiro era totalmente diferente do nosso. O que nós levamos foi difícil. A gente tinha que espremer, espremer, enxugar o dinheiro para dar tudo quanto é canto. Aí eu pus na minha mente: preciso trabalhar. Tenho que trabalhar. Na época eu não tinha celular. Tinha que ligar para o Brasil por orelhão. E o nosso horário era 4 horas de diferença. Eu não estava adaptada ainda até eu me acostumar. Que aqui era um horário e lá era outro. Nossa, vai ser uma barata tonta. Resumindo, eu fui no. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um belo dia eu fui no orelhão. Aí tinha uma fila, porque como tinha muitos brasileiros, o Dó estava ligando para os familiares dele, eu ia ligar para o meu, né? Falava com a minha mãe. Nisso, um dia que eu fui ligar para minha mãe, tinha uma moça no orelhão que estava bem na minha frente. Ela começou a conversar com as pessoas. Aí eu notei, eu falei, bom, essa é brasileira e carioca. Eu comendo toda a cara de pau, depois que ela saiu do orelhão, cheguei nela e me identifiquei, né? Falei, olha, sou fulano, eu tô aqui pouco tempo, tô procurando serviço, posso deixar meu contato, caso você puder me ajudar? Perguntei para a pessoa certa. Essa mulher me deu uma força, gente. Ela me deu o contato dela, me indicou para eu ir trabalhar no local. Primeiro serviço em Portugal. Fui trabalhar no lar de idosos. Quem já trabalhou sabe que é um perrengue. Lá fui eu trabalhar. Aí tá. Aí ela me indicou, falou com quem eu deveria procurar para falar com a pessoa. Fiquei toda feliz, né? Ela
Eu morava num prédio, de onde eu morava, a janela dava para ver o telhado do prédio dela, que era na rua de baixo. E ela me falou, eu moro aqui em frente ao orelhão. Essa janela aqui é minha, qualquer coisa que você precisar, você pode bater aqui e conta comigo. Ela pegou meu contato. No outro dia ela mandou mensagem, falou, olha, eu tenho um monte de coisas aqui, se caso você queira, vem ver o que você quer. Eu fui na casa dela. Gente, ela me deu uns cobertores quentíssimos, porque eu não estava preparada pelo frio. Ela me deu cobertor, me deu pratos, me deu... Só que o apartamento que eu fui morar já era todo mobiliado, só que as coisas contadas. Aí nisso que ela me ofereceu essas coisas, eu fui lá buscar. Esse dia nós pegamos amizade. Aí eu peguei e fui, né? Ela falou assim, você foi lá fazer entrevista? Eu falei, ainda não. Eu liguei, eles não ficaram de retornar, só fiquei esperando 2 dias, ninguém me retornava. Aí peguei e liguei de novo. Uma outra pessoa me atendeu. Quando essa pessoa me atendeu, eu falei assim, olha, fiquei sabendo que aí vocês estão precisando de pessoas para trabalhar, né? Eu posso fazer uma entrevista? A pessoa falou, vem, me passou o endereço, eu fui. Lá vai eu para esse lar. Quando eu cheguei lá, a encarregada me atendeu. Espero que vocês, meninas de Portugal, que vão assistir esse vídeo, eu não vou falar o nome da encarregada. Ela que me atendeu na porta. Ela me olhou de baixo para cima. Eu não entrei, ela me atendeu na porta. Me olhou de baixo para cima e falou que não estava precisando. Gente, eu estava com o dinheiro contado da condução. Cara a condução. Caríssima a condução, porque lá nós temos um cartão. Na época eu pagava, se não me engano, 38 euros. Você anda o dia todo com ele, o mês todo. É aquele valor. Mas se você não tiver o cartão, você vai pagar uma passagem, que é um preço absurdo. Absurdo. Eu não sei que conta que eles fazem, que se você usar uma passagem, vamos supor, o bilhete, 38 euros, para você andar o mês todo, o dia todo. O dia todo você podia andar. Se você comprasse uma passagem, você ia pagar 3 euros numa passagem para ir e outra para vir. Porém, eram duas condições, 6 euros para ir para esse lugar, mais 12 euros para um dia só. Aí ela me atendeu na porta. Eu fiquei indignada. Falei, como que você vai na entrevista? A pessoa te atende na portaria. Não deixa você entrar nem para falar, olha, nós não estamos precisando. Não. Ela só faltou colocar o pé na porta assim, tipo, você não entra. Nisso veio um senhor por trás dela e olhou para a porta. Aí eu peguei por trás dela, eu dei uma olhada, né? Eu falei, então não tá precisando? Ele veio até a porta. Ele falou assim, o que tá acontecendo? Aí ela já se meteu, falou assim, eu já conversei com ela. Aí eu fui mais entrando. Eu falei, é sobre a vaga de emprego, eu queria saber se estava precisando. Ele falou, sim, está. Aí ele mandou eu entrar. Pra que eu fiz isso? Essa mulher pegou um ódio mortal de mim. Pois foi. Dá um tempinho aqui, senão o vídeo não vai dar, peraí. Então, gente, continuando. Quando eu deixei o contato, não era o meu. Na época não tinha celular. Lá é telemóvel. Eu não tinha telemóvel. Foi o telemóvel o contato do meu ex-marido. Então ele pegava os recados e mandava para mim. Então vamos voltar lá na porta. Ela me barrou, quem me atendeu foi um dos donos. Eram 2 sócios. Acho que era o irmão, era o cunhado e ele. Ele mandou eu entrar. Eu fui direto falar com ele. Essa mulher ficou com muita raiva. Na verdade, ela nunca gostou de brasileiros. Ela sempre maltratou. Mas eu chego lá. Aí, eu entrei na sala dele, né? Ele mandou sentar, perguntou meu nome, identifiquei, ele falou quem ele era. Perguntou se tem experiência. Claro que não. Eu nunca tinha trabalhado em cuidar de idosos. Eu sempre trabalhei por conta própria, gente, toda a vida. Toda a vida não, a maioria daquela época eu trabalhei por conta própria. Aí eu falei para ele, olha, eu não tenho experiência, porém, eu aprendo muito rápido, me ensinou 2 vezes, não precisa mais. Sei trabalhar em equipe, estou disponível ao horário. Gente, qualquer horário que ele passasse para mim, eu ia aceitar. Eu estava necessitando, afinal, eu tinha 3 bocas, meus 3 filhos precisavam daquilo. De dinheiro, a gente precisava se virar. Estava muito apertado. O que aconteceu antes de eu chegar até lá? Eu fui ler os jornais para procurar serviço. E tinha uma moça
Tava precisando para cuidar da criança dela. Conversei com ela tudo, longe. Eu não sei hoje, assim, a distância, gente, mas era muito longe. Tinha que pegar comboio, tinha que pegar o ônibus. E a gente não tinha dinheiro, estava apertado. Nós íamos andando até o comboio, o trem, né, para chegar nesse local. Chegando lá, tive que andar mais ou menos mais uns 40 minutos para chegar até esse prédio. Quando eu cheguei lá, porque aqui no Brasil, gente, eu acho, assim, ó, quando nós vamos numa entrevista de empregos, nós temos que se arrumar bem, tá com unha feita, cabelos arrumados, bem vestida. Lá não funciona assim, não. Se o pessoal vê você bem vestida, ó, manda você embora. Só que eu não sabia. Aí fui bem arrumada, né? Cabelo arrumado, unhas feitas, bem vestida. A mulher olhou pra mim e falou assim: não. Eu liguei pra ela, marquei o horário. Cheguei no horário. Quando ela abriu a porta, ela também me mediu de cabelo de baixo pra cima e falou assim: ah, eu já peguei uma moça. Eu falei: mas eu falei com você hoje cedo, você mandou eu vir. Ela falou: não, 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 mas não precisa mais. Simplesmente foi isso. Eu gastei meu tempo, gastei meu dinheiro e a decepção. E a vergonha, gente, é uma coisa tão assim, eu não entendi também. Cheguei em casa, assim, ó, eu vim chorando de lá até em casa, porque como ela falou que estava precisando, para começar no outro dia, eu já fui crente que essa vaga era minha. Mas ela me barrou na porta, falou que não precisava. Ai, Deus, desci esse prédio tinha elevador, porque lá, acho que a partir de 5 andares já tem elevador. De quatro para baixo, não tem. Nesse era um prédio chique. Eu pensei, meu Deus, deu tudo certo, mas não. Voltei para casa, deixei o elevador me segurando. Falei, meu Deus, achei que essa vaga era minha. Do jeito que ela começou comigo, já era garantido esse serviço. Voltei mais 40 minutos andando para pegar. Quero consultar para casa. Ah, revoltada. Revoltadíssima. Tá bom. Aí, cheguei em casa, peguei o jornal, fui ler de novo, né? Estava precisando. Lá vai eu, toda a fé e coragem, no outro lugar. A bilhete. Eles não me pegaram. Eu falei, será porque eu sou brasileira? Eles me pegam brasileira. Só que eu sempre me identificava, eu era brasileira. Falei, tá na mão de Deus, vamos lá. Aí foi quando aconteceu esse do lado. E a mulher me calhou. Me deu a sorte desse dono me atender. Aí ele falou, você pode começar amanhã? Eu, oi? Falei, claro que posso. Aí voltei para casa toda feliz, né? Aí falou que eu tinha que levar, que eu não precisava levar comida, não precisava nada, que eles cediam comida. Eu tinha que estar lá no horário para eu poder aprender o serviço. Eu fui lá, né? Toda contente, um frio. Só por Deus. Eu fui lá, esse dia, essa mesma encarregada que me atendeu foi me ensinar o serviço, com um bico nesse tamanho, toda grossa. E me explicou do jeito que ela bem quis. Tipo assim, ela não vai aprender e vai embora. Só que eu fui esperta. Tinha uma moça lá, brasileira, cheguei nela, né? Ela falou pra mim assim, toma cuidado, que essa encarregada é cara de pescoço. Falei, tudo bem, eu falei pra ela, eu preciso do serviço, eu não posso perder, tenho que aprender de qualquer jeito. E essa moça, Ruth, me ensinou o serviço. Aprendi o serviço rapidinho. Cheguei em casa quebrada, porque nós temos que pegar os idosos, magro, gordo, grande, tirar da cama, uns tem acamados. Nós temos que dar banho, uns levar para o banheiro para dar banho, outros eram na cama. Tinha que pegar, acho que o nome é alquidar. É uma bacia com a bucha, dar banho neles mesmos na cama. Trocar, pôr eles na cadeira de rodas, uns iam andando, outros na cadeira de rodas. Descer e levar para o refeitório. Nós tínhamos que dar o café da manhã, voltava eles para a salinha, deixava eles assistindo e arrumar os quartos deles. Isso é tudo correndo, gente. Muita coisa. Muita, mas eu pensava, eu tenho que fazer isso pelos meus filhos. Eu estou precisando desse serviço, não posso recuar. Nisso eu fiquei, graças ao bom Deus. Aprendi um serviço, fiquei lá um tempo. E foi o serviço que eu fiquei. Depois que eu estava lá, que eu fui falar para as meninas do serviço que eu tinha e não conseguia, ela falou assim, João, se for bem arrumada, elas não pegam. E essa encarregada, quando eu fui trabalhar no lar, gente, ela pegava no meu pé. Eu ia de cabelo solto, ela falava assim, por que esse cabelo solto? Prende cabelo.
Eu não podia esquecer. Minha xuxinha aqui no braço, prendeu o cabelo. Cheia de batom, ela falava, por que você tá de batom? Tira esse batom, tá muito chamativo. Para eu não ser mandada embora, eu tirava o batom. Eu passava perfume, ela, esse perfume irrita muito, pode irritar os velhotes. Outro dia eu ia sem perfume. Tudo que eu fazia, ela pegava no meu pé, tudo. Ela me deu um avental que arrastava no chão. Eu passei quase 2 dias fazendo a bainha dele, para não ficar tão comprido, que eu via que as outras meninas tinham o avental mais curto. Nisso, eu fiz o avental mais curto, né? Ficou até o joelho. Ficou bonitinho ele, não foi aquela coisa de... Ai, meu Deus, só rindo. Nessa semana, entrou uma outra funcionária, uma brasileira. O nome dela é Lúcia. Eu peguei amizade com ela, eu fui passar para ela, que aquela encarregada era carne de pescoço. Vocês acreditam que ela chegou em mim e falou assim, pega aquele avental, você tem 2? Me empresta um para passar para ela. Porque ela ainda não teve, vou dar o dela. Ela pegou o que eu diminuí e me deu outro grande. Gente, não é coisa da minha cabeça, era implicância só. Não foi sem problema nenhum. Prestei meu avental pra moça, né? Pra Lúcia. Ela vai lembrar disso. Que eu... Nós duas passamos um perrengue lá, a gente corria dessa mulher. A gente ria dela por trás. Aí quando ela via, a gente, ó... No final já era um capeta essa mulher. Ai, meu Deus. Peraí, terceira parte. Então, gente, teve um outro acontecido também. Tava tendo festa no bairro. E eles montam os rolotes, né? Aí, eu não lembro como que é o nome, esqueci o nome. Depois quando eu lembrar eu falo. Aí uma moça falou, olha, ela estão precisando de moça para trabalhar. Aí eu fui pra trabalhar nesse dia das festas. Se não me engano, 3 dias de festa. Não, 4 dias. Aí eu fui nesse rolote, né, trabalhar. Trabalhei feito gente grande, trabalhei. E a gente é educada, né, toda sorridente, atendendo o pessoal. De uma brasileira, porque tem alguns brasileiros, gente, que moram na Europa, e quando tá lá, pega o mesmo jeito das pessoas, não quer ajudar ninguém, não. Não me ensinou o serviço. Eu tive que aprender sozinha. Aí ela saía, me deixava sozinha, o pessoal pedindo. Aí o que eu fazia? Toda educada, ia nas mesas, ia atender, ia levar o cardápio. Enquanto os lanches estavam fazendo, eu ia oferecer uma bebida, né? Eles não, eles levam a comida, depois levam a bebida. Eles não oferecem igual a gente aqui, induz o cliente a gastar. Eu achei que era assim. Essa brasileira ficou com raiva de mim. Eu trabalhei 2 dias, no terceiro dia ela foi para a patroa. Se eu fosse, ela não ia. Como era da mais antiga, quem dançou? Eu dancei. Aí a moça chegou em mim, ela foi bem sincera, ela falou, olha, gente, eu peguei tanta gorjeta naquele dia, todo mundo me elogiando, aí no segundo dia, né, o pessoal passando lá, tal. Aí quando eu fui trabalhar, a dona falou, olha, o pessoal gostou de você, só elogios para você. Eu falei, que bom. Aí ela falou, porém, tá acontecendo isso, aí você vem trabalhar amanhã, mas entre você e ela, como ela tá mais tempo aqui comigo, eu vou ter que ficar com ela. Eu tenho um outro rolote, se você quiser ficar, só que esse era próximo da minha casa, o outro era longe, as festas acabavam à tarde, eu falei, não vou não. Aí não quis ficar. Quando passou a minha amiga, né, a Massali, trabalhava no outro rolote também, tava precisando, falou tudo, eu liguei, falei com o dono, aí eu fui, mas ele tava lá, né, ele me explicou o serviço, o que tinha feito, eram 2 horários, tinha ficado da noite das 6 até as 6 da manhã, das 6 da manhã até, acho que até as 3 da tarde, e essa minha amiga pegava das 3 até mais tarde. Aí eu queria esse horário das 6, né, ou à noite também, tanto faz, que me pegasse, pra trabalhar, gente. Lá foi eu, né, toda arrumada, tá? Trabalhar, ele me ensinou o serviço para mim começar no outro dia. Nisso eu fiquei esperando meu ex-marido me buscar, que ele ia passar lá de carro, porque lá é horrível, gente. Se você não tiver carro, você se lasca. Você, né? Nisso, nesse meio tempo, a mulher dele chegou, ficou lá conversando, ele me apontou, eu vi os dois conversando, minha amiga ficou sem graça. Aí tá, fui embora. Quando eu cheguei em casa, minha amiga ligou. Ela falou assim, amiga, não leva mal não, mas eu vou arrumar um outro pra você. A mulher dele te viu, não gostou e falou pra não pegar você.
que ele ia ficar lá até aparecer alguém, mas não era para te pegar. Falei, fazia o quê? Ela ficou toda sem graça, tadinha, essa minha amiga. Ela, não, mas eu vou arrumar alguma coisa para você, colega. Não fiquem bem. Eu falei, Massali, fica de boa. Tô falando o nome, mas não tem problema nenhum, eu acho. Eu falei, não, fica de boa. Não tem problema não. Deus tá no caminho. Ai, aí eu levei o toque do serviço de novo, gente. Aí perdi esse serviço também. Mas fazer o quê, né? É tudo no seu caminho. Tudo na hora certa. Ai, gente. E é isso. Agora continua aí assistindo.